Olá, bem-vindo a mais esta formação da Universidade Corporativa. Desta vez vamos trabalhar com pensamento crítico com e através das tecnologias. Você é bem-vindo nesta jornada de mergulho profundo no que é o pensamento crítico. A primeira coisa que nós deveríamos perguntar quando se fala em pensamento crítico é por que devemos nos preocupar com o pensamento. Bem, o ser humano, seja o que for fazer, o que for tratar na vida, ele começa tudo com pensamentos. Estaremos quase sempre a tratar com o pensamento. Se nós formos para o contexto bíblico, nós podemos ver que o pensamento está de Gênesis ao Apocalipse. O pensamento do tolo é pecado e abominável aos homens é o escarnecedor. Provérbios 24, versículo 9. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda-o até o fim. Não só em Provérbios, mas em outras partes da Bíblia, nós podemos perceber que o pensamento, guardar o coração, guardar o pensamento também está presente. Por exemplo, vemos em Atos 8, versículo 22, arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. E lá em Provérbios nós podemos voltar a fazer essa ligação entre coração e pensamento. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Veja que o pensamento é um tema presente na Bíblia, em todas as partes da Bíblia. É importante que a gente possa compreender que o surgimento do pensamento não está na antiga filosofia grega, embora que muitos autores consagrados desta área venham apontar para isso, mas está no próprio conceito de livre-arbítrio, de livre pensar. Veja que o pensamento foi sempre considerado indesejável por muitas autoridades e governos repressivos, mas a Bíblia é o contrário, ela incentiva o pensamento, o vinde arrazoemos, não é? E Deus concedeu a todo ser humano essa capacidade de pensar livremente, não é? Então, este é um primeiro conceito que nós devemos perceber. Quando nós vemos para o mundo científico, não é? A ciência moderna, nós podemos perceber o conceito que os homens têm dado ao pensamento, especialmente o pensamento crítico. John Dewey, por exemplo, considerava que o pensar ativo, persistente e cuidadoso de uma crença ou suposto conhecimento à luz do seu fundamento e das conclusões que levam, eram os fundamentos de um pensamento crítico. Não devemos confundir. Pensamento crítico, na visão mais comum, é um pensamento de fazer críticas, fazer queixas, reclamar. Bem, o pensamento crítico não é fazer revoluções irracionais. Segundo o norte-americano Robert Ennis, ainda vivo, tivemos a oportunidade de conhecê-lo agora há pouco, pensamento racional e reflexivo focado em decidir o que deve fazer ou em que devemos acreditar. Isto é pensamento crítico. Outros teóricos, como Richard Pohl, também têm indicado que o pensamento crítico é aquela forma de pensar sobre qualquer assunto, conteúdo ou problema, o qual o pensador melhora a qualidade do seu pensar, tornando conta das estruturas, isso é muito importante, tomar conta das estruturas inerentes ao pensamento e impondo-lhe padrões intelectuais. Então, pensamento crítico é uma interpretação e avaliação ativa e competente de observações, comunicações, informações, argumentos, questionamentos. Veja, pensamento crítico é algo mais profundo, pensar sobre o que se faz, sobre as ideias que se tem, como dar conta de um fenômeno, de uma observação ou de uma experiência, refletir sobre os passos que se seguiram para chegar a uma conclusão, analisar criticamente um dado procedimento, o modo como emergiu uma ideia, como é que essa ideia surgiu. São alguns dos traços característicos do pensamento crítico. Veja, é importante que você perceba que
o uso de capacidades cognitivas que aumenta a probabilidade de se obterem resultados desejáveis é um dos indicadores, é uma das características do pensamento crítico. Ele é racional, intencional, ele é dirigido a uma meta, né? Podendo essa meta ser a resolução de um problema, a tomada de uma decisão, etc. Veja, esses são os fundamentos do pensamento crítico. E o que é pensamento crítico, por exemplo, na concepção de N? Pensamento crítico é uma forma de pensamento racional, reflexivo, focado no decidir. Né? Veja, aqui novamente nós temos uma repetição das ideias, focado no que você vai decidir, no que você vai acreditar, no que você vai fazer. Decisão, crença, ação, no que você vai fazer. Ou seja, envolve não só as capacidades, mas também as disposições, a atitude. O que é que você quer fazer, o que é que você vai fazer, quais são as suas tendências para agir dessa maneira ou daquela maneira. Isto é a maneira de atuar criticamente. Veja, no caso, o pensamento crítico é uma tomada de consciência ou uma tomada de decisões para resolver problema, atingir um objetivo, opiniões que formulamos, gerar hipóteses que aceitamos ou rejeitamos. O pensamento crítico é uma disposição e a prática de estar atento sobre a forma de como decidimos. A decisão, por que nós tomamos aquela decisão, é muito importante quando nós estruturamos bem o pensamento crítico. O pensamento crítico é voltar atrás e perceber como chegamos a tal decisão. Esta é a concepção de Ennis e de outros teóricos a respeito do pensamento crítico. O que é pensamento crítico? Desenvolver a capacidade de pensar criticamente e tomar decisões que não sejam impulsivas, não é? Ou seja, eu tenho um procedimento consciente, um passo a passo que eu devo seguir antes de tomar uma determinada decisão. Ou seja, o pensamento crítico é metódico, é deliberado. O pensamento crítico é uma ferramenta, então, muito importante para lidar com a maioria dos problemas que nós temos no dia a dia e das decisões que nós temos que tomar. Mas qual a utilidade prática do pensamento crítico? Se tivermos consciência de como chegarmos à nossa conclusão, diferentemente estaremos abertos para conclusões diferentes. Veja, quando nós tomamos consciência sobre como é que chegamos às nossas conclusões, nós podemos chegar a conclusões diferentes. E este ficar aberto é muito importante quando você pensa na utilidade do pensamento crítico. Se tivermos consciência em como vamos perceber a nossa conclusão, conceber a nossa conclusão e como conseguimos examinar o processo em que pelo qual chegamos a essa conclusão, podemos ter uma abertura crítica ou opinião diferente daquelas que nós tínhamos inicialmente. Então, isto é pensar criticamente. Portanto, um dos maiores obstáculos do pensamento crítico é julgar que você já sabe. O maior obstáculo do pensamento crítico é aquilo que já julgamos saber. Já sabemos, então, portanto, isto é o maior obstáculo do pensamento crítico. O pensamento crítico deveria nos levar a pensar diferente. Mas, no fim desta primeira parte, em que nós refletimos um pouco sobre o conceito de pensamento crítico, devemos perguntar: é possível desenvolver o pensamento crítico? As pessoas já nascem com essa capacidade, essa perspicácia de pensar de forma rigorosa, sistemática, para chegar a conclusões consistentes? É possível desenvolver o pensamento crítico? Assista o próximo vídeo, nós vamos discutir sobre isso.